Pessoal, essa noite eu vou começar uma série de 3 vídeos onde eu vou estar falando um pouco sobre o curso de negociação que foi disponibilizado pelo professor George Seidel da Universidade de Michigan. É muito interessante esse site, pois tem vários cursos de várias universidades gratuitamente. Porém, é em inglês. Eu vou estar deixando aqui nos comentários o link desse site para realizar os cursos, caso você queira realizar também. E então, vão ser 3 etapas que eu vou dividir os vídeos, né? Para eles também não ficarem tão grandes assim. Então, o primeiro vai ser hoje. Aí, das outras, daqui 2 semanas, semana que vem na outra, às terças 19, eu irei estar dando continuidade a esse curso. Então, se você gostar, se inscreve aqui no meu canal com o sininho, deixe seu gostei e participe dos outros 2 para você completar esse curso. Eu vou falar um pouquinho sobre o George Seidel, né? Ele fez seus estudos na Universidade de Michigan e também em Cambridge. E ele decidiu colocar esse curso online para disseminar as informações, porque hoje nós costumamos manter as informações ou o conhecimento para nós, e aí a gente não transmite esse conhecimento. Então, a ideia do meu canal é essa, é poder passar o conhecimento que me ajudam, que passam para mim, ajudar a passar para outras pessoas. Quem me conhece sabe que eu sempre sonhei em ser professora e eu faço isso com o maior carinho. Então, bora lá pro curso. Bom, como eu falei, vão ser 3 vídeos. Hoje nós iremos falar sobre o planejamento para uma negociação. Muitas vezes nós esquecemos que a negociação não começa quando você senta para conversar com a outra pessoa numa sala de reunião, ou até mesmo quando você vai comprar a televisão e chega na loja para conversar com o atendente. A negociação, ela precisa começar antes, na sua preparação, no seu planejamento. Para que você possa guiar uma negociação, é necessário que você se planeje, que você consiga ter as informações antes dessa negociação começar. O professor George, ele tem uma ferramenta chamada BATNA, Best Alternative Negotiation Agreement, que seria uma sigla em inglês para uma ferramenta de escolha de melhor alternativa. E aí ele deixa bem claro que é uma etapa simples e se você realizar essa etapa, com certeza sua negociação será muito melhor. Bom, então vamos lá. Muitas vezes nós pensamos que negociação é somente empresarial, quando você está numa sala de reunião, você está negociando um contrato, mas a gente esquece que quando a gente vai comprar algo, também é uma negociação. E eu vou te fazer essa pergunta: você tem vergonha quando você chega numa loja, por exemplo, que o preço é fixo? Você tem vergonha de negociar o preço? Ou quando alguém está pedindo desconto, você olha assim, você fala, você não sabe aonde você fica com vergonha pela pessoa, quando ela fica, não, mas me dá um desconto, não, mas eu quero sim. Coloca aí nos comentários se você fica com vergonha ou quando alguém está pedindo desconto, você sente vergonha. Nós temos isso. Quando é pela empresa, a gente vai com tudo. E quando nossa vida pessoal, a gente fica com vergonha de fazer essa negociação. Vergonha de chegar na loja e falar pro cara assim, olha, eu só tenho isso, tem como comprar? E a gente não faz esse tipo de negociação. Então, para ser um negociador, você tem que ser um negociador em todos os momentos da sua vida, né? Porque senão é igual uma pessoa que trabalha no setor financeiro e na vida dela pessoal tá tudo Só um minutinho, pessoal, nós estamos vendo um problema com a conexão. Vocês podem colocar se vocês estão conseguindo assistir o vídeo nos comentários, por favor?
Eu acho que sim, porque a moça comentou aqui, ó, eu já pedi desconto, mas hoje... Então tá tudo certinho. Ok. Então vamos lá. Só um recadinho. Nessa live, para eu tentar, como a outra a gente acabou demorando um pouco mais por causa das perguntas, ao final da live eu vou disponibilizar um link do Zoom. E aí quem tiver perguntas ou comentários pode estar acessando lá. Aí no final da live eu vou mandar para vocês. Então se você não tem o aplicativo, é só baixar aí no seu celular para a gente bater um papo depois. Então, onde que eu parei quando eu achei que tinha caído? No desconto. Tá, no desconto, né? Igual se uma pessoa do setor financeiro, na vida, se uma pessoa no setor financeiro, na vida pessoal, tá devendo para tudo quanto é lado, tem alguma coisa errada. Igual se uma pessoa trabalha com negociação na empresa e na vida dela ela não negocia nada. Alguma coisa tá errada. Então a gente tem que ser negociador em todos os momentos da nossa vida. Mas para fazer uma análise, se é ou não bom negociar, a gente tem que pensar nisso e eu vou estar falando mais para frente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar antes de começar uma negociação é se você está confortável em negociar aquilo. Vamos dizer que você trabalha por uma empresa que faz o desmatamento irregular. E aí você precisa negociar algum contrato que vai ajudar a desmatar mais ainda. E você não concorda com aquilo. Então, se você não se sentir confortável com aquela negociação, não faça, não vá contra os seus princípios para negociar algo. Outra coisa, o risco vale a pena? Vamos dizer que você tem um cliente de muitos anos. E aí você precisa de um aumento de preço que não vai fazer tanta diferença assim para a sua empresa. Será que vale a pena você negociar com esse cliente para ter o aumento? Ou é melhor deixar o cliente feliz, já que ele, ele tem uma grande participação na sua empresa e parar por ali? Então, como negociador, nós sabemos o momento e a hora correta para se negociar. Será que vale a pena? Então, isso que a gente precisa se perguntar antes de qualquer negociação. Depois, existe 2 tipos de negociação que o professor George coloca, que é a negociação de posicionamento. Eu quero aumento de tanto. Não, eu não aceito. Mas é assim. Não, mas eu não aceito. Eu vou dar um exemplo de um grupo de amigos que foi comer uma pizza. E aí, os dois comeram pra caramba e sobrou um pedaço de pizza. E aí um falou assim, não, é meu. O outro, não, sou eu que vou comer. Não, sou eu que vou comer. Não, sou eu que vou comer. Isso é uma negociação de posicionamento, tá vendo? Numa situação tão simples, a gente vê uma negociação. Agora, o que eu preciso fazer numa negociação de posicionamento? Transformá-la numa negociação de interesse, que se chama o ganha-ganha. Não um lado ganha e o outro perde. Eu preciso iniciar uma negociação de ganha-ganha. Então eu olho para ele e falo assim, olha, eu gosto muito de comer a bordinha da pizza. Aí o outro fala assim, eu prefiro onde está o recheio. Então vamos cortar, você tira a casquinha e eu como a bordinha e você come o restante da pizza? Poderia ser uma solução. Ou vamos dividir a pizza ao meio e aí cada um come um pedaço? Então eu transformei uma negociação de posicionamento. Muitas vezes a negociação começa assim. Mas você tem que pegar uma negociação de posicionamento e transformar em um de interesse. Qual o interesse que eu tenho? Qual o interesse da outra parte? Por isso do planejamento, né? Para você chegar na reunião já sabendo quais são os seus interesses e quais são os da outra parte, para você assim ter argumentos para uma negociação ganha-ganha, win-win em inglês. Então, a gente passou. Antes de começar, se pergunte se
realmente é legal fazer essa negociação, se vale a pena. Segundo, qual o tipo de negociação que você quer? Então, nunca vá para esse lado de impor, tá? Porque sempre no ganha-ganha é melhor. E outra coisa, eu vou dar um exemplo sobre uma pessoa que queria vender um carro. E esse carro seria vendido para comprar um caminhão. Esse foi o exemplo que o professor George deu. Então, eu vou colocar aqui os valores em dólar, porque eu também sou chique, eu quero usar dólar, né? E aí, eu falo assim, olha, o meu carro, na tabela de preço, custa 5 mil reais. Eu preciso de 4 mil reais para dar a entrada no meu caminhão. E aí, eu coloquei para venda o valor de 4.500. Então, tô dentro, eu estou abaixo não estou acima do valor recomendado pelo mercado, mas também não estou ganhando menos daquilo que eu preciso. Só que tem um porém. O carro que tá lá, eu preciso dele por mais 3 semanas, antes de eu dar entrada no caminhão que ele vai chegar. Então, além de vender o carro, eu preciso que o carro fique lá por mais 3 semanas. E aí eu ofereço por 4.500 reais. E aí um amigo meu vem e fala assim, olha, eu pago 4 mil reais no carro, só que eu espero você ficar essas 3 semanas com o carro se você precisar, não tem problema. Então vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer várias perguntas que seria o meu Batman, para eu entender qual é a minha melhor alternativa. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: qual é o seu objetivo? Por quê? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para me planejar: qual é o seu objetivo e por quê? O meu objetivo é vender o carro para dar entrada no meu caminhão. Então, eu já respondi a primeira pergunta. Aí eu vou para a segunda pergunta do Batman. Qual questão é mais importante para você? O que é mais importante para você nessa negociação? Aí que tá a chave. Se eu falar que é o valor, então eu não vou vender para esse amigo, né? Eu vou querer vender para alguém que pague R$ 4.500. Mas se eu responder nessa pergunta que o que importa para mim é deixar o carro por mais 3 semanas e receber 4 mil reais, então eu já vou seguir outro caminho de negociação. Eu vou aceitar a proposta do meu amigo. Então vamos nesse cenário imaginário dizer que o mais importante para mim é ficar com o carro mais 3 semanas. Então, eu já sei que a oferta que o meu amigo fez alcança o meu objetivo principal. 3 perguntas. Terceira pergunta. Qual é a sua melhor... quais são as suas alternativas? Seria, então, você vender, que eu já falei, né? Desculpa. Já me adiantei para a terceira pergunta. Quais são as suas alternativas? E aí você vai poder responder qual o seu Batman, qual é a sua melhor opção. A minha melhor opção é vender pelo meu amigo por 4 mil reais, ou 4 mil dólares, né? A gente é chique. E ficar mais 3 semanas com o carro na garagem. Aí alguém pode olhar para você e falar assim, nossa, eu não achei essa negociação boa. Porque para outra pessoa, o que mais importava seria, por exemplo, receber mais dinheiro do que ter o carro por mais 3 semanas. Então, a análise, se a sua negociação foi boa ou não, você só vai ter como fazer um parâmetro se você se planejar. Porque se você nem você sabe o que é mais importante para você, como que você vai saber se a negociação foi boa ou não? Você só vai estar falando, né, e não... vai fazer um acordo, mas não vai ter como comparar depois. Por isso que é importante nós chegarmos a uma negociação com planejamento.
Pessoal, até aqui tudo bem? Mande um joinha aí se eu tô falando muito rápido, como que tá. Senão, ó, eu engasgo aqui, vou que vou. E aí, a gente, igual eu falei para vocês, a gente tem o tipo de negociação, que é aquela impositiva, né? Que é de posicionamento, que a gente sempre tem que tentar trazer para a negociação de interesse, que é o ganha-ganha. O que nós precisamos fazer, pensar também, é que a negociação ela pode ser uma negociação de acordo ou de disputa. Que seria a de acordo, seria a negociação de interesse e a de disputa seria de posicionamento. Para resolver algumas questões, às vezes existem algumas maneiras de lidar com negociações que são para resolver algum tipo de disputa. Ah, mas qual que é a diferença entre os dois? Vamos dizer que eu vendo peças para a sua empresa. E aí a minha empresa acaba atrasando nos pedidos para entregar para vocês e a sua empresa atrasou também em mandar os pedidos para mim. Então houve um atraso das duas partes. E aí há uma reunião para se estabelecer o que acontece agora. E aí vem a chamada disputa, que é aquela reunião que olha para o passado, né? Quem está errado? Não, porque foi você que não entregou. Não, porque foi você que entregou o pedido errado. Não, porque não sei o quê. Gente, essa negociação vai durar horas e horas, horas e horas e ninguém vai resolver nada. Porque são negociações de disputa. Quer olhar para o passado, quem errou. Não, foi você que errou. Não, no dia tal, e traz e-mail, e mostra e-mail, e não sei o quê. Não adianta. Nós precisamos fazer uma reunião focada no acordo. O acordo é para você olhar para o futuro. Poxa, eu, atrasei a entrega dos meus materiais, mas aqui, eu proponho esse plano para a gente poder conseguir arrumar. Aí a empresa que atrasou com o pedido também, olha, me desculpa que eu atrasei com o pedido, estava errado, mas eu já vou consertar. E aí tomar atitudes para que isso não ocorra de novo. Percebeu como é uma negociação muito mais produtiva? Então, numa negociação, a gente não deve ficar olhando para o passado. Acusações, isso acontece demais. Sempre temos que tentar negociar pensando no futuro, né? No interesse. Como nós podemos chegar a uma conclusão melhor? O George Siegel, ele cita alguns exemplos que poderiam resolver uma disputa. Você pode resolver uma disputa, por exemplo, legalmente, mas as empresas, quem quer gastar dinheiro com advogado? Que empresa que quer gastar fortunas com advogado? Por isso que uma negociação ganha-ganha, para não chegar numa disputa legal, é muito importante. Você pode ter uma negociação de poder, o que é mais forte pressiona o outro para conseguir alguma coisa. Você pode, por exemplo, ter uma mediação, que é quando um terceiro participante entra para tentar fazer uma mediação entre as partes. Então, eu vou dar um exemplo para vocês pensarem e eu quero saber a opinião de vocês, hein? Várias menininhas lindas foram assistir o show daquele K-pop. É um caso, eu tô inventando, tá? É coreano, né? Desculpa, não é chinês não, coreano, K-pop. E aí uma turma levantou 4 horas da manhã e num dia frio, chovendo, e foram esperar lá na fila para poder entrar e pegar o ingresso, para poder entrar e pegar os melhores lugares. E uma outra turma foi às 7 e descobriu que aquele pessoal que estava às 4 estava no lugar errado e eles foram para o lugar certo. Aí eles falaram assim, olha, vocês chegaram aqui 4 horas da manhã, mas vocês estão esperando no lugar errado. Agora vocês vão para trás da fila.
E o pessoal das 4 da manhã falou, não, eu não vou para trás da fila, porque como que eu vou para trás se eu cheguei aqui às 4? Como que eu posso resolver essa situação, né? Eu posso chamar um representante lá da onde vai haver o show e ele vai utilizar do poder que ele tem para tomar alguma decisão. Mas a melhor escolha seria o quê? Eu chamar um mediador, que é aquela pessoa que vai conversar com para tentar haver um acordo, né? Olha, tem um pessoal aí que chegou às 8, então a gente entra aqui o das 4 e das 7 junto, deixa esse pessoal das 8 para trás, depois eles entram, para tentar arrumar a melhor opção. O que você faria se você tivesse se você fosse quem chegou às 4 e se você fosse quem chegou às 7, o que você faria? Eis a minha pergunta. Eu ia ficar muito brava se eu chegasse às 4 e tivesse que ir pro final da fila, né? Mas pode acontecer. O que não aconteceu? Planejamento, né? Não houve planejamento, porque eu fui para o lugar errado. Que horas são, por favor? Para ver quanto que eu estou me estendendo. 19h22. 19h22? Ah, então dá tempo da gente separar aí algumas perguntas. Tem alguma pergunta, algum comentário? Sim, tem algumas perguntas aqui, sim. Tem muita gente falando que chora nos seus descontos. Né? Olha, quem falou que pede desconto aí? É a Ângela Mara. Olha, Ângela. Ela diz que chora mesmo. Você chora mesmo, então. E parabéns, viu? Porque, olha, esses dias eu dei esse exemplo, porque esses dias eu fui numa loja e tinha um moço negociando por um desconto. Ele tava tão assim para negociação que até eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, não posso pensar nisso, não. A gente tem sempre que ir convicto da nossa negociação. E temos um aqui, ó. Quando negociamos valores, o preço sempre será o último item a ser discutido. Ah, sim. Nem sempre uma negociação é sobre preço. Nós podemos negociar prazo de entrega, ou nós podemos negociar, por exemplo, o tamanho de algo que você precise. Né? A gente pode negociar uma data, por exemplo, você vai se casar e você precisa de uma data específica, e aí você vai negociando com os fornecedores, né? Então a gente também negocia, não é só o dinheiro, nós negociamos no geral, nós vivemos negociando, até dentro de casa, né? Por exemplo, dá para desligar o videogame para sua tia poder fazer a live, né? É uma negociação, né? Então, ao todo tempo a gente está negociando, não tem como. Essa pergunta foi do Henrique. Agora temos uma pergunta, acho que mais um comentário do Gabriel Gomes. Ser negociador é diferente de sempre dar desconto. Dar desconto sempre pode prejudicar seus lucros? Olha, é isso que eu vou voltar um comentário que eu falei. Será que vale a pena negociar? Vamos dizer que eu tenho um fornecedor que 80% do meu lucro. Desculpa, eu tenho um cliente que 80% do meu lucro vem dele. Aí ele me pede algo, um prazo de entrega mais rápido, e eu tenho um outro cliente que consegue aguardar e não tem tanta importância para mim. Então, eu consigo ajudar esse meu cliente que é 80% daquilo que representa a minha lucratividade. Então, vamos pensar no seguinte: esse cliente que representa 80% da minha empresa, compensa eu dar um desconto para ele, mesmo que a minha margem de lucro não seja tão grande, para que ele possa, por exemplo, divulgar mais a minha empresa para outras, porque ela é de grande porte, né? Então a gente sempre tem que ver o quanto compensa eu dar de desconto, né? Qual o valor compensa? Então a gente sempre tem que ter uma linha, né? Eu até ia chegar nessa questão, que é o meu preço reserva, o preço de mercado
e quanto eu posso esticar. Então, igual o exemplo do carro que eu dei, né? O preço do mercado é 5 mil e eu preciso receber 4 mil. Então, eu posso colocar o meu valor de mercado, eu posso vender o meu item, oferecer por 5.500, mas provavelmente poucas pessoas vão querer comprar porque tá fora do preço. Como eu posso colocar para vender a 4.900? E o meu preço que eu preciso ganhar é 4 mil. Então eu tenho esse espaço, né, para esticar a negociação, para eu poder saber o que negociar. Por isso, se planejar para a negociação. Eu, como compradora, né, eu sei que eu tenho 4.900 reais, mas eu gostaria de gastar no máximo 4.600. Então, eu tenho esse valor para esticar. Ah, não, 4.900 não dá, mas 4.600 para mim tá bom. Então, se a negociação vale ou não a pena, só a pessoa que participou como compradora ou como vendedora, ambas as partes, precisam saber qual é o seu objetivo. Igual eu disse, qual é o principal para você na negociação? Eu vou dar um exemplo. Você vai na negociação sem se planejar, você chega lá, você pede desconto para o seu fornecedor, você consegue 5% de desconto, aí você sai de lá pensando, putz, será que foi bom ou não? Não sei. O que adiantou essa negociação se você nem sabe quanto que você precisaria, tá? Então, essas perguntinhas do Batna que são importantes. Eu vou reprisar as perguntinhas. Já vou soltar aqui o link do Zoom para quem tiver mais perguntas e comentários poder entrar lá para a gente bater um papo, tá? Então, vou reprisar aqui as perguntas do Batna. Qual é o seu objetivo e por quê? Qual o seu objetivo e por quê? Qual a questão mais importante para você? O que mais importa para você? Se for questão de valor, qual é o seu preço que você precisa, seu preço base, qual o preço de mercado e qual é essa linha que você vai poder andar numa negociação. Então, você precisa ter essas informações. Então, pessoal, como eu disse lá no começo da live, se você não estava online, esse é um vídeo de 3 partes. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as atitudes na negociação, né? As habilidades, key informations, as informações chaves, né? Como realizar a negociação. Hoje nós falamos do planejamento, para você se preparar para uma negociação. A semana que vem, na terça, às 19 horas, nesse mesmo horário, tá aparecendo no chat, só nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós iremos falar sobre as habilidades na negociação. E aí a gente vai falar sobre métodos, sobre como identificar a linguagem corporal do outro. Então, vamos ter várias coisas envolvendo a negociação em si. Então, se você sabe de alguém que gostaria de assistir esse vídeo, compartilha, me ajude, se inscreva, deixe seu like para que eu possa continuar fazendo essas lives com vocês. E aguardo vocês semana que vem. E quem quiser entrar lá no Zoom, daqui 2 minutinhos eu já vou estar online. Tchau, pessoal! Obrigada!